Imaginemos que recebíamos hoje um grande aumento de salário. Qual seria o seu primeiro pensamento? O que faria com o dinheiro extra? Comprar algo novo, voltar a fazer uma viagem. Ou utilizaria o dinheiro para investir no seu patrimônio a longo prazo? Se pensou na primeira hipótese, faz parte da grande maioria da sociedade. Porque a maior parte de nós foi ensinada, desde tenra idade, a procurar um emprego seguro e bem remunerado para poder financiar uma vida igualmente segura e boa. Mas qual seria o seu primeiro pensamento se lhe tivessem ensinado uma forma melhor? É exatamente aqui que entra o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele não só fornece educação financeira, mas também uma forma diferente de pensar sobre dinheiro e independência financeira. Nele, Kiyosaki conta a história de dois pais, o seu biológico, que trabalha para o governo e é financeiramente pobre, e o do seu melhor amigo, um milionário que se fez a si próprio. As lições destes dois pais inspiraram Kiyosaki a partilhar com o mundo conhecimentos sobre independência financeira e prosperidade que nem a escola nem a sociedade nos ensinam. Prepare-se para mudar radicalmente a sua forma de pensar sobre dinheiro e finanças e descubra como assumir o controle do seu próprio sucesso financeiro. Aqui estão as 8 lições de Kiyosaki para uma riqueza financeira a longo prazo. Lição 1. Os pobres trabalham para o dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. A alma de cada ser humano tem uma parte fraca, carente e venal e uma parte forte e determinada. Infelizmente, a maioria das pessoas segue a parte fraca quando se trata de finanças. Porque o dinheiro tem uma forma de tornar todas as decisões emocionais. É esta emocionalidade que determina todos os seus pensamentos e ações através de 2 sentimentos básicos: o medo e o desejo. Para uma pessoa emocionalmente motivada, como o pai pobre de Kiyosaki, surge o seguinte padrão. O medo de não ter dinheiro e de arriscar algo motiva-o a trabalhar diligentemente para o conseguir. Assim que o dinheiro chega, começa a desejar todas as coisas bonitas que o dinheiro pode comprar. No entanto, a alegria comprada com dinheiro é de curta duração, o dinheiro desaparece rapidamente e o medo regressa, pelo que é necessário trabalhar mais. Se mais dinheiro entrar em jogo, o ciclo continua e as despesas aumentam. Este é o fluxo de dinheiro das classes média e baixa, também chamado de roda de hamster. Infelizmente, não se apercebem da armadilha em que estão metidos. Podemos imaginar a situação como a de um burro a puxar uma carroça, conduzido pelo dono, que segura uma cenoura à sua frente. Enquanto o dono pode ir para onde quiser, o burro anda sempre atrás de uma cenoura. Se o burro pensasse e se perguntasse a si próprio onde é que os seus pensamentos e ações, guiados pelos seus sentimentos, o levariam a longo prazo, provavelmente tomaria uma decisão diferente. E é exatamente isso que distingue os ricos dos pobres. O pai rico de Kiyosaki também tem emoções, afinal são elas que o tornam humano e real. No entanto, aprendeu a controlá-las, a usar a sua mente e a pensar em vez de reagir apenas a sentimentos de medo e ganância. E assim encontrou formas de separar os 2 factores tempo e dinheiro, porque um emprego é apenas uma solução a curto prazo para um problema a longo prazo. Eis um exemplo. Uma pessoa trabalha 8 horas por dia como assalariado numa livraria, vendendo livros por um salário mensal estável. Se ela quiser mais dinheiro agora, pede um aumento ao patrão e tem de esperar que o consiga. As suas possibilidades de obter mais dinheiro são limitadas e, se o conseguir, o seu mau fluxo de tesouraria leva-a a gastar tudo o que ganhou num ótimo nível de vida e, por conseguinte, mais rendimentos só levarão a mais despesas. Assim, nunca poderá enriquecer e, por medo de arriscar, contenta-se em continuar a vender o seu tempo. Outra pessoa não trabalha nesta livraria, mas compra lá 30 livros. Em seguida, coloca-os numa pequena biblioteca especialmente criada para o efeito e cobra uma entrada de $2 para os ler.
Por esta entrada, os visitantes podem ler todos os livros que quiserem. Assim, ela recebe um rendimento sem trocar ativamente tempo por dinheiro. O dinheiro investido trabalha para ela a partir desse momento, e ela pode dedicar-se a novas formas de ganhar dinheiro e, assim, alcançar gradualmente a riqueza. Lição 2. A vantagem de uma base financeira sólida. Já alguma vez se perguntou como é que os vencedores da lotaria acabam pobres ao fim de pouco tempo? Ou as estrelas milionárias se afundam numa montanha de dívidas? A verdade é que não é o dinheiro que se ganha na vida que importa, mas sim o que se guarda. O pai pobre de Kiyosaki tinha uma formação acadêmica elevada, um emprego bem remunerado e, no entanto, debatia-se com problemas financeiros. Esta situação deve-se a outro problema profundo, para além da sua falta de capacidade de regulação das emoções. A falta de literacia financeira. Esta falta é transversal a todos os sectores da vida, porque a forma como lidamos com o dinheiro é algo que aprendemos exclusivamente no nosso ambiente de crescimento, e não na escola, que foi concebida apenas para formar bons trabalhadores. O pai rico de Kiyosaki tinha, portanto, abandonado a escola muito cedo e apenas com um certificado do ensino secundário. Kiyosaki e o seu amigo Mike sentavam-se muitas vezes durante horas depois da escola a ouvir os consultores fiscais, banqueiros, corretores, investidores e executivos do seu pai rico. Como resultado, aprenderam mais do que em todos os seus anos de escola e quando tinham 16 anos já tinham uma base financeira melhor do que a do pai pobre de Kiyosaki. Quando deixei o meu emprego bem pago no exército, a primeira reação do meu pai foi: "Por que é que fizeste isso? O bom dinheiro que ganhavas lá." Tenho a certeza de que ele não queria fazer mal, mas não conseguia compreender o que significava perseguir outros objetivos e valores financeiros. E tal como na minha família, a história financeira de 80% das famílias consiste sempre no mesmo padrão aprendido. Ser diligente na escola, ter boas notas, arranjar um emprego decente, seguro e bem pago e, eventualmente, trabalhar mais e mais para subir na vida. E assim os estudantes saem da escola praticamente sem conhecimentos financeiros. Exercem a sua profissão com sucesso, mas têm dificuldades financeiras. Os seus rendimentos provêm essencialmente do seu salário. Por conseguinte, quando este aumenta, as despesas também aumentam, e é aqui que surge o verdadeiro problema. Se a subsistência depende exclusivamente da entidade patronal, a falta de conhecimento sobre a diferença entre ativos, que põem dinheiro no bolso, e passivos, que tiram dinheiro do bolso, leva-o a investir o dinheiro ganho em passivos em vez dos ditos ativos, pensando que são ativos. Isto obriga-o a trabalhar mais e a jogar pelo seguro, porque todo o seu dinheiro desaparece sempre da coluna das despesas, em vez de se acumular e aumentar na coluna da riqueza. Por conseguinte, estes problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro, mas podem ser resolvidos com inteligência. Portanto, trata-se de aprender a ler e a compreender o que os números estão a tentar dizer e, consequentemente, como gastar o dinheiro extra de forma adequada. É melhor pensar em construir riqueza como se estivesse a construir uma casa alta. Para evitar que esta se desmorone a dada altura, é necessário ter uma base profunda e sólida. E quanto mais alta for a casa, mais profundos devem ser os alicerces. Lição 3. Cuidar dos seus próprios assuntos. Todos nós o conhecemos e quase toda a gente já passou por isso pelo menos uma vez. Estamos a falar do conhecido gigante da comida rápida McDonald's. Mas sabia que o verdadeiro negócio do fundador do McDonald's não era vender hambúrgueres em regime de franchising? De fato, ele estava no ramo imobiliário. Conseguiu criar um negócio para além da sua profissão, alugando propriedades em centros de transporte estrategicamente importantes, o que, consequentemente, lhe gerou um elevado rendimento passivo. Se tivesse concentrado exclusivamente na sua profissão, só poderia ter conseguido mais capital se trabalhasse mais. No entanto, o problema de simplesmente trabalhar mais é que, em grande medida, não se obtém qualquer benefício direto do esforço acrescido.
O esforço diário beneficia a prosperidade a longo prazo do empregador. 1/3 do ano beneficia o Estado através do pagamento de impostos e, por último, mas não menos importante, quando se acumulam responsabilidades, beneficia o banco. Consequentemente, perde-se tempo em que os esforços poderiam ter sido investidos na construção de outros ativos que não os resultantes do próprio trabalho físico. Perde-se capital adicional que poderia ter sido investido em vez dos custos de manutenção associados ao passivo, e perde-se educação financeira devido à falta de experiência de investimento. Além disso, a pessoa tem de manter o seu emprego a todo o custo, uma vez que depende do salário como único rendimento. Para tornar isto mais claro para si, faça a si próprio a seguinte pergunta: se eu deixasse de trabalhar hoje, quanto tempo conseguiria sobreviver? A maior parte das pessoas passa a vida inteira a trabalhar exclusivamente para a prosperidade dos outros. Por isso, se quiser tornar-se financeiramente independente, comece a obter benefícios diretos dos seus esforços acrescidos, cuidando do seu próprio negócio e investindo em bens que realmente lhe interessam, como imóveis ou ações, e não em artigos para uso pessoal, como carros novos ou tacos de golfe, que perdem rapidamente o valor. Assim que o dinheiro entra na sua coluna de riqueza, torna-se seu empregado, ajudando-o primeiro a cobrir as suas despesas e, mais tarde, a ajudar o excedente a crescer rapidamente através do reinvestimento. Lição 4. A história dos impostos e do poder das empresas. Na sociedade atual, os impostos são uma componente importante e é impossível imaginar a vida sem eles. Mas nem sempre foi assim. No passado, os impostos eram cobrados apenas numa base transitória, por exemplo, para financiar guerras. A introdução de impostos permanentes só foi possível, inicialmente, porque as grandes massas populares acreditavam numa teoria econômica baseada no pensamento do lendário herói Robin dos Bosques, segundo a qual se devia tirar AOES ricos e dar AOES outros. Hoje em dia, porém, a verdade é que os ricos quase não pagam impostos, mas a classe média sim, sobretudo a classe média instruída. Como é que isto se encaixa? Bem, o plano original de deixar o dinheiro dos impostos dos ricos fluir para um pote estatal e distribuí-lo a partir daí tinha um grande problema. Não há praticamente nenhum retorno. O trabalho dos burocratas do Estado, como o pai pobre de Kiyosaki, é evitar um excedente de dinheiro. Caso contrário, corre-se o risco de perder dinheiro no novo orçamento. O resultado é o aumento da despesa pública, pelo que, a dada altura, decidiu-se tributar mais classes de rendimento, incluindo as pessoas que tinham inicialmente concordado com a ideia. Atualmente, a maioria das pessoas trabalha para o Estado durante uma média de 5 meses por ano. Quanto mais dinheiro se ganha, mais elevados são os impostos. Entretanto, os ricos encontraram uma forma de proteger o seu patrimônio através dos seus conhecimentos financeiros, utilizando as formas legais de uma empresa e investindo aí o seu dinheiro. Como resultado, as despesas fiscais são mais baixas e muitas despesas podem ser deduzidas dos impostos. Quanto maior for o conhecimento financeiro, mais lacunas fiscais são utilizadas através da empresa. Um bom exemplo disso é o gigante da internet Amazon. No ano de 2018, a empresa teve lucros de 11 mil milhões de dólares americanos, mas não pagou um único cêntimo de impostos. Algumas empresas chegam mesmo ao ponto de utilizar a influência política para obter vantagens fiscais. Trata-se, portanto, de uma lição sobre o poder. Se conheceres as leis e a forma como o sistema funciona, podes fazer com que o teu dinheiro trabalhe para ti e manter o poder. Lição 5. Os ricos inventam o dinheiro. É certo que a palavra poder tem uma conotação bastante negativa na sociedade atual. No entanto, o poder, no verdadeiro sentido da palavra, apenas define o âmbito das possibilidades de ação de uma pessoa. Se está agora a pensar que possibilidades financeiras de ação tem uma pessoa sem os pré-requisitos correspondentes, então esta lição é talvez a mais importante para si. É como se esperássemos que todos os semáforos estejam verdes nos primeiros 10 quilômetros antes de iniciarmos a viagem. No entanto, cada ser humano tem um potencial incrível.
Os únicos grandes opositores a este poder criativo pessoal são a falta de autoconfiança, o medo exagerado e a autodúvida. E isso pode tornar-se um grande problema, porque na vida real, muitas vezes, não são os espertos que se destacam, mas sim os corajosos. É você que abandona as velhas ideias, não limita as suas possibilidades, tem pensamentos criativos, avança corajosamente, assume riscos calculados e, assim, permite que o seu próprio gênio transforme o medo em poder e gênio. Para si, o que importa não é tanto o que acontece, mas quantas novas oportunidades financeiras consegue pensar e criar para tirar o máximo partido da sua situação. As perguntas que podem fazer a si próprios são: se uma oportunidade me cair no colo, mas eu não tiver dinheiro e o banco não falar comigo, que mais posso fazer para aproveitar a oportunidade? Ou, se as oportunidades não aparecerem no meu caminho, o que é que posso fazer para melhorar a minha situação financeira? A maioria das pessoas só pensa numa solução: trabalhar, poupar e pedir emprestado. Mas ao fazê-lo, esquece-se de um facto importante, que é o de que o dinheiro não é real, mas sim o que se convencionou que fosse. Baseia-se apenas em acordos. Muitas vezes milhões podem ser criados num instante, a partir do nada. Nenhum dinheiro mudou de mãos no processo, apenas acordos foram feitos. Kiyosaki dá um exemplo da sua vida de como nenhum dinheiro cria muito dinheiro. Nos anos 90, quando a situação econômica era catastrófica, o valor das casas que antes valiam $100.000 caiu para $75.000. Enquanto todos os outros estavam a vender as suas coisas, ele decidiu comprar. Mas em vez de comprar a casa ao agente imobiliário, comprou-a ao liquidatário por $20.000. Como não tinha ativos líquidos, pediu $2.000 emprestados a um amigo, a $200 de juros, e usou-os para pagar a entrada ao advogado. Em seguida, vendeu a casa através de um anúncio nos jornais por $60.000 sem entrada e com uma comissão de $2.500. Por fim, reembolsou ao amigo os $2.000 mais os $200 de juros e, com cerca de 5 horas de trabalho, obteve um lucro de $40.000, que agora, sob a forma de uma nota promissória do comprador com juros, passou a pertencer à sua fortuna e a gerar um rendimento anual. Assim, com audácia, o dinheiro pode ser inventado e criado, e se quiser ficar rico, deve lembrar-se sempre que pode sempre iniciar a sua viagem para a riqueza, independentemente dos semáforos. Lição 6. Trabalhar para aprender, não para ganhar dinheiro. Já alguma vez pensaste que o maior valor de um trabalho pode ser o que aprendes durante o processo? Digamos que há 2 homens, Louis e Gabriel. Louis adora escrever obras literárias desde pequeno e sonha com a vida de um autor de best-sellers rico. Começou o seu próprio negócio como autor numa idade precoce, no seu emprego de sonho, e desde então tem escrito inúmeros livros, mas infelizmente estes têm poucos compradores. Gabriel, por outro lado, trabalhou durante anos numa agência de marketing e só recentemente criou a sua própria empresa como autor. Conseguiu tornar-se um autor de best-sellers rico em muito pouco tempo. Como é possível que o Gabriel tenha mais sucesso do que o Louis, apesar de só recentemente se ter tornado autor? A verdade é que Gabriel não conseguiu o sucesso, apesar de ter trabalhado no outro sítio antes. Mas por causa disso. Gabriel apercebeu-se de que não basta aprender a escrever, é preciso também aprender a vender bem o seu trabalho. Se perguntarmos a vários proprietários de restaurantes se acham que fazem melhores hambúrgueres do que o McDonald's, a maior parte deles ficará convencida. Mas a questão é, por que é que o McDonald's ganha mais dinheiro do que você? A resposta é óbvia. O McDonald's tem um excelente sistema empresarial. O mundo está cheio de pessoas muito talentosas, mas pobres, porque estão permanentemente concentradas em fazer hambúrgueres cada vez melhores, mas pouco ou nada sabem sobre sistemas empresariais. E tudo porque se agarram a uma ideia antiga. É a ideia dos tempos da classe operária. O seu sucesso profissional e financeiro dependia de ser um bom trabalhador, fiável, consistente e especializado. O mundo atual, porém, tornou-se tão complexo e veloz que os conhecimentos adquiridos com a especialização já não são suficientes.
Quanto mais forte for a especialização, mais se fica preso e dependente dela, pois a experiência adquirida não pode ser transferida de uma área para outra. No entanto, quanto maior for o número de competências diferentes que se adquirem e, consequentemente, a experiência e o conhecimento em diferentes áreas, maior será a probabilidade de enriquecimento e de sucesso, e menor será o risco de fracasso. Um exemplo disto é Elon Musk. Aprendeu programação em criança e, mais tarde, utilizou os seus conhecimentos para criar um serviço de pagamentos em linha. Depois de o vender por 1,5 mil milhões de dólares, dedicou-se a outros projetos, como o fabrico de carros elétricos ou as tecnologias espaciais. O seu objetivo não era apenas enriquecer, mas utilizar as suas diversas competências e conhecimentos para impulsionar a inovação. E, no entanto, tornou-se por vezes o homem mais rico do mundo e ganha atualmente cerca de $1.000 por segundo. Por isso, esforce-se por aprender mais em diferentes áreas de competências, especialmente as comunicativas, do que por ganhar mais numa só área. Pode até ganhar menos a curto prazo, mas a longo prazo vai compensar. O segredo é não julgar o seu sucesso pela colheita, mas pelas sementes que lança. E lembre-se sempre, o seu conhecimento é a sua maior riqueza. O seu maior risco é o que não sabe. Lição 7. Ultrapassa os teus obstáculos. Nesta altura, talvez te apercebas de que já tens alguns conhecimentos financeiros. Então, por que é que ainda não é rico? Kiyosaki acredita firmemente que são os pequenos obstáculos que a vida nos coloca diariamente que muitas vezes, sem saber, não conseguimos ultrapassar. As suas 5 razões pelas quais as pessoas com conhecimentos financeiros não conseguem enriquecer são o medo, a preguiça e os maus hábitos, bem como o cinismo e a arrogância. A forma como lidamos com estes obstáculos determina, no final, se conseguimos aplicar os nossos conhecimentos da melhor forma possível. A forma errada de lidar com o medo é o maior fator de fracasso pessoal. Todos nós somos por vezes heróis e por vezes cobardes, porque o medo da perda financeira é de facto um medo primordial que todos possuímos, incluindo os ricos. No entanto, o que o distingue dos pobres é a sua alegria de ser rico, que é muito maior do que a sua dor de perder dinheiro. É claro que também não gosta de perder dinheiro, mas compreendeu um aspecto crucial. Atrevemo-nos a olhar para o medo de um ângulo diferente. Todos nós aprendemos a andar caindo. Se nunca mais nos tivéssemos levantado, nunca teríamos aprendido a andar. Por isso, cair faz parte de um processo de aprendizagem em que progredimos ao perder o equilíbrio. Por isso, as derrotas são inevitáveis e boas se aprendermos com elas, porque o que muitas pessoas não se apercebem é que até os ricos pagaram as suas dívidas. Ou se ganha ou se aprende, o que em todo o caso o ajudará a lucrar mais tarde. Se quiser ser financeiramente livre, a primeira pergunta deve ser sempre como lidar com as derrotas. Porque as derrotas inspiram os vencedores e destroem os falhados. Outro problema são os nossos maus hábitos. Em primeiro lugar, a nossa preguiça, na medida em que nos ocupamos constantemente com tudo menos com o que nos levaria mais longe. Um pouco de ganância pode ajudar, porque o que sempre moveu o homem foi o desejo de uma vida melhor. Mas atenção! O espírito preguiçoso rapidamente tentará defender o seu ponto de vista e julgará a ganância como algo inerentemente negativo. Ao fazê-lo, todos nós tendemos a exigir o melhor que a vida tem para oferecer, mas ao mesmo tempo classificamo-lo como negativo e inadequado, despertando assim em nós um sentimento de impotência. Assim, da próxima vez que for confrontado com a decisão de investir no seu futuro ou ir de férias, faça a si próprio perguntas estimulantes como: o que ganharia com isso se? Ou como seria a minha vida se? Ou em vez de não tenho dinheiro para isto, pergunte a si próprio: como posso pagar isto? Além disso, não fará mal nenhum se pensar primeiro em si próprio e se pagar primeiro a si próprio. Verá que a sua mente começará rapidamente a procurar soluções para criar mais fontes de rendimento.
Por último, mas não menos importante, devemos sempre perguntar-nos se os nossos medos e preocupações não nos fecham muitas vezes a mente e os olhos. É verdade que as nossas dúvidas podem por vezes paralisar-nos. Por isso, para nos sentirmos novamente poderosos, o nosso cérebro inventou um truque: o cinismo e a arrogância. Em vez de analisar a situação, o crítico interior e o omnisciente apresentam-nos todas as reservas e fazem-nos perguntas como: se a tua ideia é assim tão boa, por que é que ainda ninguém a teve? Ou o que te faz pensar que és capaz? Também confiamos demasiadas vezes em rumores e conversas pessimistas que reforçam as nossas próprias dúvidas. Desta forma, evitamos o que não queremos e voltamos a sentir-nos poderosos, mas pagamos um preço elevado por isso. Lição 8. Os primeiros passos. Todos os começos são difíceis? Nós também achamos que sim. Por isso vamos mostrar-te os primeiros passos que podes dar para seres financeiramente livre no futuro. Primeiro, encontre um motivo forte. Tome consciência das razões que o levam a querer ser rico. É por desejos como a liberdade, a independência, o controlo, ou é por aversão? Segundo, adquirir literacia financeira. Comece por aprender os 4 pilares da literacia financeira, que consistem no conhecimento de diferentes estratégias de investimento, no conhecimento do funcionamento dos mercados, como a oferta e a procura, no conhecimento dos requisitos legais, como os sistemas contabilísticos e fiscais, e na capacidade de ler e interpretar números e de compreender a diferença entre ativos e passivos. Em terceiro lugar, trabalhar para aprender. Em vez de trabalhar apenas por dinheiro, pense cuidadosamente nas competências que quer aprender no seu emprego e que o podem ajudar a ganhar mais dinheiro no futuro. Lembre-se que, atualmente, os conhecimentos se desatualizam rapidamente. Por isso, não tenhas medo de trabalhar e aprender em diferentes empregos. Quarto, comece a investir. Comece a investir numa classe de ativos que lhe interesse realmente. Caso contrário, não lhe interessará. Não precisa de ter muito dinheiro para investir. Pode começar com pouco dinheiro e aumentando a partir daí. O objetivo deve ser criar ativos e minimizar os passivos. Quando a coluna dos ativos exceder a coluna dos custos e o passivo for inferior ao fluxo de caixa dos ativos, ficará automaticamente cada vez mais rico. Em quinto lugar, vencer o medo. Aprenda a estar disposto a correr riscos calculados e a suportar pressões financeiras. Lembre-se, quanto maior for a sua literacia financeira, menor será o risco e a pressão a que terá de fazer face. E quanto mais abundante for a coluna dos ativos, mais investimentos especulativos e arriscados poderão ser feitos, prometendo maiores lucros. Em sexto lugar, esteja aberto às oportunidades. Estar sempre à procura de novas oportunidades. Pode ser uma ideia de negócio, uma oportunidade de investimento ou uma forma de aprender uma nova competência. E em sétimo lugar, crie uma rede forte. Rodeie-se de pessoas que o possam ajudar a atingir os seus objetivos financeiros. Podem ser mentores, parceiros de negócios ou pessoas que já alcançaram o sucesso financeiro e com quem pode aprender. Em resumo, existe um gênio financeiro em cada um de nós que está apenas adormecido. Ele dorme porque a nossa cultura sempre nos ensinou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ensinou-nos também que não temos de nos preocupar com as finanças porque a nossa empresa e o Estado tratam de nós. No entanto, já deveria ser óbvio para todos que a segurança no emprego e a proteção social estão em declínio. E, no entanto, a mensagem continua a ser a de trabalhar arduamente, ganhar dinheiro e gastá-lo. E se as coisas ficarem apertadas, podemos fazer o que quisermos. E se as coisas apertarem, podemos pedir dinheiro emprestado. O maior risco é agarrarmos-nos a velhas ideias. É a altura de nos libertarmos delas e avançarmos com coragem. Porque todos nós somos donos de mais do que apenas o nosso trabalho.